Dando continuação às atividades do Simbioma, temos o prazer de convidar o Dr. Marcelo Brito, bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor adjunto terceiro na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de zoologia, com ênfase em morfologia dos grupos recentes, atuando principalmente nos seguintes temas: sistemática, ictiologia, taxonomia de grupos recentes e morfologia e evolução de actinopterídeos. Com a palestra Colecionismo e Conservação, Dr. Marcelo Brito. Obrigado. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à organização do evento pelo convite, a oportunidade de apresentar esse tema dentro do tema mais amplo do simpósio. Em primeiro lugar, quando pensamos em coleção, muitos de nós, já familiarizados com coleções biológicas, vem logo em mente aquela imagem dos acervos que vemos em instituições como o Museu Melo Leitão, Museu Nacional, Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico e outras instituições afins. Bom, em linhas muito gerais, se nós pensarmos na definição de colecionar, de coleções, a partir de um acúmulo de itens, de objetos, e atribuindo a eles, detectando entre esses itens qualidades em comum, nós lidamos com a prática de colecionar diariamente. E menciono isso não para coleções mais óbvias, que muitos de nós, ao longo da vida, já nos deparamos com coleções de selos, coleções de figurinhas e de coleções biológicas propriamente ditas. Mas também, quando lidamos com um objetivo de colecionar proventos, riquezas e uma série de evidências nos mostram que essa atividade, você acumular itens com um determinado fim, muito antiga. Em sambaquis, como por exemplo isso está exemplificado aqui na figura, você encontra o acúmulo de diversos objetos organizados de uma série de formas de acordo com o uso sobre o mesmo, sobre que informação você quer extrair daquele conjunto de itens em comum. E, diariamente, nós lidamos com isso, né, nas nossas atividades, né, na maneira como organizamos diversos objetos na nossa casa. Né. Aqui, dando alguns exemplos, por exemplo, na cozinha, a forma como organizamos, né, talheres, aparelhos de jantar, no quarto, com roupas, lençóis, né, banheiro com pelos de toalha, sabonete. São exemplos não percebemos, mas que lidamos com o fato de colecionar, de organizar coisas sobre um determinado padrão. Esse aspecto que é nosso inclusive muito utilizado, muito ampliado, até mesmo na maneira como lidamos com o consumo e
determinado símbolo, determinada imagem colecionada por nós. Né? Só para citar, né, alguns exemplos de, hoje em dia, com facilidade que temos de obter itens vinculados a um determinado símbolo, a um determinado objeto, por exemplo, uma banda de rock, você tem uma diversidade de itens que remetem àquilo. Né? Desde coisas assim, mais triviais no nosso imaginário, como itens bastante inusitados em alguns casos. Se nós pensarmos sobre o que nos motiva a isso, nós percebemos que nós humanos somos colecionadores, acumuladores inerentes. Mas o que, se pensarmos na motivação disso, o que de fato nos leva a colecionar? Muito dessa ação está relacionada justamente a nosso aspecto de memorização. A nossa preocupação em salvaguardar aquele conceito, aquela imagem, aquele item. E, obviamente, como a memória ela varia entre indivíduos, né? Todos nós se exercitamos, podemos perceber, varia também entre os grupos, de acordo com uma série de fatores, tanto fatores intrínsecos, como o que nos é mais fácil memorizar, como também um interesse naquilo que se quer memorizar. E como grupos podem mudar entre gerações, a memória, um conceito mais etéreo, ela justamente pode se perder. Por conta disso, né, e a maneira que historicamente lidamos com isso, a manutenção da memória dentro de um consciente coletivo, digamos assim, é justamente a documentação, o que vai conferir tanto a perpetuação de um conceito, das ideias, daquilo que se passou, quanto, a partir desse conhecimento gerado, você conseguir lançar mão de projeções para o futuro, que confere justamente um caráter atemporal, na verdade até mesmo pantemporal, está presente ao longo de todo o tempo, sobre determinadas informações que desejamos manter na nossa memória. Como exemplos disso, temos desde figuras ilustradas em cavernas até a documentação gerada a partir da linguagem escrita e dessa linguagem associada a ícones, a outras imagens e objetos de um modo geral. Né? E com isso nós temos a padronização, né? A organização dessa documentação, desse testemunho. Justamente o reflexo dessa organização, essa padronização, como vamos resgatar as informações que queremos a partir disso,